de segunda. Batom de cereja, o jeito que ela vem não tá pra brincadeira. Fazendo zorra de segunda a sexta. Com batom de cereja, com batom de cereja. Já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira. Com batom de cereja, batom de cereja, o jeito que ela vem não tá pra brincadeira. Fazendo zorra de segunda a sexta. Com batom de cereja, batom de cereja. Já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, Smoke with wata shit, beat, jogo grass no beat, level Premier League. Hoje sem limite, criticar é chique, Twitter é cringe, desculpe meus não sei como é só um papel. Esse é o rapé, meu sonho chega no céu. Prefiro meu suspensório se for pra ter, não é pra ter o seu like. Importado perfume de Dubai, muito luxo, prefiro 10 reais. Corona não mata, me deixa em paz. Zé Gotinha, esse do Satanás. Liga, pergunta o meu nome porque tá em busca de menor sagaz. Lixo ou luxo pra mim tanto faz. Quando eu sou do rock só não mostro mais do que eu sou capaz. Se eu mostrar todas correm atrás. Que pena que agora só formo casais. Brincadeira, fazendo zorra de segunda a sexta. Com batom de cereja, com batom de cereja. Já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, batom de cereja. O jeito que ela vem não tá pra brincadeira. Fazendo zorra de segunda a sexta. Com batom de cereja, batom de cereja. Já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, batom de cereja, o jeito que ela vem não tá pra brincadeira. Fazendo zorra de segunda a sexta. Com batom de cereja, com batom de cereja. Já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, batom de cereja. O jeito que ela vem não tá pra brincadeira. Fazendo zorra de segunda a sexta. Com batom de cereja, batom de cereja. Já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, Smoke with wata shit, beat, jogo grass no beat, level Premier League. Hoje sem limite, criticar é chique, Twitter é cringe, desculpe meus não sei como é só um papel. Esse é o rapé, meu sonho chega no céu. Prefiro meu suspensório se for pra ter, não é pra ter o seu like. Importado perfume de Dubai, muito luxo, prefiro 10 reais. Corona não mata, me deixa em paz. Zé Gotinha, esse do Satanás. Liga, pergunta o meu nome porque tá em busca de menor sagaz. Lixo ou luxo pra mim tanto faz. Quando eu sou do rock só não mostro mais do que eu sou capaz. Se eu mostrar todas correm atrás. Que pena que agora só formo casais.
batom de cereja, yeah. Com batom de cereja, já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, uau. Batom de cereja, o jeito que ela vem não tá pra brincadeira. Fazendo zorra de segunda a sexta, uou. Com batom de cereja, yeah. Batom de cereja, já bebe quinta, meia-noite e sexta. Sexta plantou bananeira, com batom de cereja, yeah. Opa, boa noite, família. Boa noite, boa noite. Boa noite aí, família. Aqui é o Fabrício. Aqui é o Fabrício. Aqui é o Caio. A gente tá aqui com o nosso convidado. Se apresente, por favor. Boa noite, sou o Guilherme, muito prazer, tenho Prazer 21 é todo anos. nosso. Prazer é nosso. Tem 17. Tem 17 também. Aí, ó, a gente vai agora apresentar alguns dos patrocinadores da nossa escola. Aqui, ó. Cadê? Patrocinadores aqui, ó. Aparecendo aqui embaixo. Todos os nossos apoiadores aqui, ó. Tá fazendo isso tudo acontecer. Não é mesmo? Sério. Aqui é o nosso Filou, tá? Bem-vindos. Filou Podcast. Primeiro. Vai ter o segundo ainda. Vai ter segunda manhã, velho. Amém. Opa, glória. A gente vai estar mais preparado. Não é não? Vamos lá. Guilherme, né? Guilherme? Então, Guilherme, se apresente um pouco mais de você. Conte mais um pouco de você. Bom, eu sou de Itaquera, aqui Aham. de São Paulo também. Assim como vocês, eu estudei em escola particular no ensino médio, Qual o nome há do 4 instituto? anos. Chama Colégio Palmarino Calabresa, ela fica em Guaianazes, aqui em São Aham. Paulo Caramba, também. aqui perto, né, mano? Pertinho. Pertinho. cê é louco. Pertinho, pertinho, mais ou menos. Tenho 21 anos, como eu já falei anteriormente. Agora, atualmente, estou cursando faculdade. Mas antes de começar, eu fiz 4 anos de cursinho. 4 anos e alguns meses aí, porque ainda pegou um pouquinho desse ano. 4 anos de cursinho? 4 anos De de quê? cursinho. Qual foi o cursinho que vocês fizeram? Pré-vestibular, né? Pré-vestibular? É. Caramba! Cara, não consigo passar em medicina, nós aqui. Nossa. Não, relaxa. A gente tá no início, calma. Bom, eu faço medicina e eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina. Estou em São Paulo porque eu estou no modelo remoto ainda, né? Então, ainda não conheci a faculdade de Direito, mas... Pensa em vamos. fazer também? O quê? Direito? Não conheci a faculdade de Direito ainda. Ah, tá. Nossa. Entendi. Perdão, calma. Mas não voltou ainda presencial lá ainda? Não, ainda não. A gente só fez reposição prática durante as férias. Olha que legal. Eu não tive férias. Mas, no geral, as aulas estão sendo remoto ainda. Quanto tempo já que você tá na faculdade? Faz um semestre e pouquinho. Acabei de começar o segundo. Ah, não. Caramba, tem que ser bastante inteligente. Conseguiu bolsa na faculdade? É federal, né? Então é gratuito. Federal, perdão. Pô, e por quê? O que te inspirou, assim, a querer fazer medicina? Qual foi a sua inspiração inicial? Cara, eu tinha muita dúvida quando eu era menorzinho, assim. Eu tinha dúvida entre essa área e TI. Eu não conhecia muito da área de TI, então eu falo no geralzão, assim, né? Mas TI, porque eu via os programas, assim, de TV, desenho, série e tal. Eu falava, nossa, eu quero muito ser um cara que sabe, tipo, mexer em tudo, segurança digital e tal. Você queria ser um hacker, né? É, Você queria ser um hacker. man. Quase, Você queria quase. ser um hacker. Em medicina, eu via a minha família, assim, e as pessoas em volta quando ia pro médico e tal. Aí sempre tem uma reclamação ou outra, né? Infelizmente. A vozinha lá, mano, tá no AV1 aqui, muda pra V2 pra avó. Sempre tem umas dessas. E aí eu comecei, nossa, cara, seria legal se eu pudesse tratar as pessoas, sabe? Tentar mudar
como é que fala? Como que eu posso falar? Essa má reputação, às vezes, que alguns médicos têm. E aí eu comecei a me interessar pela área porque também. tem muita gente que fala, tá com gripe, mas fala que é virose. É, Entende? Não tem? tem, pior que Aí, tem. ó, tô falando. Infelizmente existe isso. Não, e o pior também, que uma vez eu fui pro hospital porque eu arranquei o tampão do dedo, né? O dedinho. Caraca. Aí eu cheguei lá pedindo pra mim fazer raio-x, tomar vacina, um monte de negócio. E eu só tinha arrancado o tampão do dedo. Eu só precisava de um remedinho pra dor e pra não infeccionar. Aí eu fiquei quase 3 horas no hospital. Nossa, em plano Covid. Cara, é um pouco complicado. Assim, o raio-x eu até entendo o porquê deles pedirem, mas vacina, esse tipo de coisa é meio... Foi uma brisa, mano. Eu falei, não quero. Arrancou o tampão do dedo, toma aí a vacina da virose. Ele falou, vai ter que tomar vacina, eu não quero. Tem que tomar, pô, tem que tomar. Mas, mano, uma dúvida aqui minha. O professor Elton falou que na medicina tem várias áreas. Qual área você escolheu? Eu ainda não escolhi, né? A não? gente decide isso mais pro final. Tem gente que já entra com o negócio em mente, assim, né? Você tem alguma coisa em mente? Ó, mais ou menos. Vamos... Eu penso ou em gastro, ou em medicina de família. Eu não sei ainda. Vocês não conhecem medicina de família, né? Não, explica pra gente, por favor. Que eu sou meio leigo nesse Gastro negócio. vai mexer basicamente com o trato digestório, né? Então, Sim. da boca até a saída da comida. Meu Deus. E a medicina de família, o médico de família, assim, ele atua mais tanto dentro de um UBS, de um UPA, quanto na comunidade, sabe? O médico de família tem uma atuação mais fora também daquela clínica, daquele negócio todo. Então, vai participar de projetos, vai analisar a situação de uma comunidade em específico, né, de uma área em específico, algumas vezes, vai visitar as pessoas, ver as condições, em locais com menor acesso à infraestrutura, assim, não criando projetos, né, mas vai participando de projetos com outras equipes, então, tipo, psicólogos, enfermeiros. E aí ele vai ensinando, fazendo, não sei se vocês também já ouviram falar, mas planejamento familiar, que é em relação ao planejamento familiar, como o próprio nome diz. Então, número de filhos, questão de renda, essas coisas. Entendi. E aí ele vai tentando fazer aquela população melhorar em questão de saúde e, em algumas vezes, em questão social também. Então, vai fazer uma análise das doenças mais prevalentes, tentar fazer campanhas para tentar mudar esse quadro, né, dessas tipo doenças mais prevalentes. Aquele negócio que tem na televisão, tipo, Médicos Sem Fronteiras? Eu ia falar isso Um agora, negócio assim? É tipo isso? Cara, mais ou menos, mais ou menos. Tipo assim, o médico de fronteira, ele vai atuar numa região que tem pouco acesso à saúde, né? No caso, assim, aquela área em específico, ela tem um acesso difícil, mas não significa que não tem, entendeu? Mas é de difícil acesso a planos de saúde que as pessoas possam pagar, e mesmo em relação ao SUS, que é o Sistema Universal Brasileiro, né? Mas eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. É algo que eu penso agora no começo. Duas, né? Algo que eu tá penso agora no nisso começo, mas ainda. posso mudar ainda, então... Caramba. É um cara top, mano. É um cara que se esforçou pra estar onde ele tá agora, né? Esforço pra caramba, mano. Tem cara de inteligente. Bonito, ó que menino bonito também. Sério. Como que você era na escola? Você era mais quieta na sua? Você era mais extrovertido, conversava? Como Eu que era meio nerdão, assim. Mas eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas meio nerdão. Então, deu uma misturada aí nas coisas. Mas eu conversava com todo mundo da minha sala, assim. Minha sala, ela era meio separada em grupinhos, assim, mas todo mundo se conversava, então era bem, bem tranquilo. Então, a gente ia se ajudando, né? Naquela parte lá que você falou que você via muito desenho, né? Sim. E etc. Você pensava em seguir na área de TI para mexer com os computadores e tudo mais? Ou você também pensava em seguir na área de animação, fazer os desenhos? Porque você falou que assistia muito desenho, né? Uhum. Então, você pensou em seguir nessa área também? Animação, ver o que pode fazer? Cara, eu pensei. Eu fiz um curso livre, assim, de desenvolvimento de jogos, só para ter um panorama geral de como seria, até porque eu também jogo bastante. Mas eu sempre tive muita dificuldade com a área artística, né? Então, assim, eu olhei aquilo e falei, cara, eu sei que vai ter todo um planejamento, toda uma equipe, você não vai fazer nada sozinho, né? Mas, mesmo assim, eu olhava e falava, meu Deus, é muito...
é muito difícil pra mim nesse sentido. Não é nem mexer com o software em si, mas deixar aquilo bonito, sabe? Deixar aquilo apresentável. Deixar bonito, criar um fundo, Nossa, eu também já fiz O isso próprio bagulho, mano. personagem em É. si. Tem que ter um portfólio também, é bem... Sim, é muita coisa envolvida nesse negócio de animação. Porque quando você faz animação, não é apenas o desenho que você tem que fazer. Porque se fosse isso, estava fácil. Qualquer um fazia. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o desenho de um jeito que faça o próprio desenho ter o sentimento para repassar para a pessoa que está assistindo. Entendeu? Você tem que fazer o desenho ter o sentimento que você quer que ele, Não, que ele e tenha, o né? mano? negócio, tipo assim, tem que ter o desenho, a história, o enredo. Nossa, tem Exatamente. tudo pra fazer, velho. E aí você tem que ter uma equipe também que É. esteja ali, todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo foco, porque tem que funcionar o negócio, né? Exatamente. E aí- Tudo é conexão, né? Tudo é trabalho em equipe. Na área tem que se médica, juntar. principalmente, também, não é? Porque Sim. quando você vai estar lá fazendo uma cirurgia do estômago, né? Você vai estar lá fazendo, mas vai ter as enfermeiras, né? Enfermeiros, aquelas pessoas que passam os instrumentos. Qual que é o nome? Instrumentista. Auxiliar. É instrumentista? Cara, acho que mas não tenho certeza também. Eu Não não... foi auxiliar. É auxiliar. vai. Auxiliar. Então tem beleza, né? Aí tudo é um trabalho em equipe. Que exemplo, se você é um médico, você vai estar confiando totalmente na sua equipe. Tipo assim, mano, Então, tem uma você- vida ali nas suas Exatamente. mãos, velho. É uma vida. No momento que você falar assim, me passa tal objeto, a pessoa vai te passar, você nem vai ver. Você já tá usando o objeto porque você confiou o suficiente na pessoa, entendeu? E essa pessoa tem que ter a noção do que ela tá fazendo. Porque se ela dá um instrumento errado, o médico vai direto e já vai. E pode foi acabar como em eu disse, desastre mano. É uma completo. vida nas suas mãos, mano. Exatamente. Por isso que eu não serviria pra ser médico, não, mano. Você pensa nisso? Como que, exemplo, você se sentiria se um dos seus pacientes se acabasse, infelizmente, morrendo, assim? Você já pensou nisso? Já é algo que é trabalhado na faculdade, isso, né? Essa questão de você lidar com A o luto de morte. perder um paciente também, porque vai, eventualmente, se você, Mano. ainda mais E em também cirurgia, tem isso... aquele negócio lá, é- né? Você tem é que falar sempre- pra família depois, mano. Sim, exatamente. Nossa, Todas é. essas, Família, todas as velho. questões são trabalhadas na faculdade, mas era algo que eu sempre penso, assim, sabe? Tipo, eu pretendo, né? Já de agora, mas assim, principalmente depois de formado, já ir trabalhando isso com terapia e tal, já mesmo antes de acontecer, espero que nunca aconteça, né? Mas se acaso aconteça, já tá tudo muito bem trabalhado também, porque é difícil. Há uma situação difícil, Tem sabe? que ter um puta psicológico, mano. E além disso, mano, eu acho que você vai ter que ter o psicológico suficiente, como você falou, pra você conseguir segurar, entendeu? Porque você vai sentir um sentimento de culpa, né? Querendo ou não, tem você isso, vai mano. sentir. Porque o cara depositou a vida dele nas suas mãos, entendeu? E o mais difícil eu acho que o mais difícil realmente seria contar pra própria família da pessoa. Aí, porque às vezes eu acho que também seguir a carreira de ser médico, acho que não daria pra mim, não. Eu já começa comigo que eu não gosto de ver sangue, velho. Nossa, gosto. Você consegue ver sangue assim de boa? Você não tem nojo não de pegar um estômago na mão assim? Cara, eu acho. É bem legal. Eu acho da hora. É bem Eu não acho, legal, eu não é acho bem ruim, legal. não. Nossa, se eu pegasse aquele estômago assim na minha mão, eu vomitava. Juro pra você. Mas dá uma agoniazinha, assim, de você ver. Porque a gente não se vê assim aberto, né? Exatamente. Aí você começa a olhar e você pensa, pô, isso tá dentro de mim, sabe? Aí você pega, aí você fica pensando, pô, era uma pessoa que tava aqui. Tipo sabe? assim, isso é uma matéria também, né? Na faculdade. Anatomia? Tipo assim, meu primo, ele faz educação física. Aí, tipo assim, ele me contando. Tem aulas, tipo assim, de anatomia que tem um corpo de uma pessoa indigente lá. Eles ficam analisando, pegando na mão, sabe? Tem isso, é uma matéria. Sim, Real. a anatomia, a famosa anatomia, né? Sério? Que muita gente fala que é dificinho, realmente é uma matéria muito difícil, mas... Aquele cheiro ruim na sala já. Assim, de máscara com essas bem mais grossas que a gente tá usando agora por causa da pandemia, demora um pouquinho pra você sentir, mas depois dá uma impregnada, assim, você sai da sala, você ainda tá sentindo o cheiro. Nossa senhora. Formol é bem forte, tem algumas pessoas que passam mal com formol. É louco. Mas ver a pessoa morta assim, você pegar assim. Tem todo um código de ética por trás disso também, né? Não é... Você não é uma pessoa aleatória, é uma pessoa indigente, né? Que fala. Tem como você Tem doar o seu corpo. Exatamente. Quando você tá vivo, você vai lá, assina todos os documentos, tal, que você quer doar seu corpo para faculdade ou instituição, né? Quando você
falecer, assim, mas aí depois ainda tem que passar pela família. É bem burocrático, assim, por isso que acaba tendo essa fama de ser sempre indigente, né? Porque, pô, é difícil achar alguém pra autorizar ou desautorizar alguma coisa, né? Você não chega Imagina, numa pessoa na rua aleatória, quer dar seu corpo pra estudo? Não tem essa. Imagina, ligado? você tá lá analisando o cara e tem vários buraco de tiro no cara. Imagina o cara que Deve foi acontecer, metralhado. Mas aí. Mas eu acho uma matéria legal, assim. Depois de um tempo você vai acostumando, então acho que. Não tenho receio, assim. Uma hora ou outra você vai acostumar. Depois de anos na profissão, né? Você É, acostuma. A gente não vai ver isso direto, né? Mas na faculdade a gente vê bastante. E tipo, você entrou pra. Obrigado. Você entrou, exemplo, pra fazer o negócio O que é que eu vou passar de aqui? medicina. Obrigado, Gabriel. Obrigado, meu amor. Tipo assim, a medicina, né? Uhum. Você começou a medicina porque você gosta disso, você acha uma coisa interessante? Ou também foi pela área financeira, assim? Cara, eu não vou dizer que a área financeira não pesa, porque seria uma hipocrisia. A gente sempre, quando a gente considera uma área a seguir, a gente considera também a questão financeira, né? Todo um planejamento, porque vai ser aquilo que a gente vai fazer não digo a vida inteira, mas por um bom tempo da nossa vida a gente vai fazendo isso. Mas foi mais por uma questão de gosto e de todo aquele sonho de criança que Queria vinha. ajudar os outros, né? Tanto que, assim, medicina de família, eu não entendo muito ainda de salário, obviamente, mas acho que medicina de família e comunidade, pelo que eu ouço falar, não é uma área que é a mais bem paga, entendeu? Então, Tipo assim, a mais bem paga é mais a área dos cirurgiões, né? cirurgião plástico, neurocirurgião também é. Nossa, mas neurocirurgião teria que ter, tipo, a mão firme, né? É Eu já mão não firme e serviria. muito estudo, porque Incrivelmente firme. depois, a faculdade de medicina por si só já tem 6 anos, né? E aí, depois desses 6 anos, tem mais 5 anos da especialização de neurocirurgia, fora outras especializações que podem ser necessárias para você fazer essa de neurocirurgia. Então, tipo, muito tempo. É muito tempo de... Caramba, meu. Então, assim, a firmeza você vai adquirindo. Nossa, mano, eu Eu acho que eu acho não conseguiria, mano. Eu eu ficaria também. muito ansioso. Eu também. Tipo, você vendo a pessoa ali, vendo que a pessoa depende de você, acho que eu tremeria assim, espontaneamente, sem pensar, sabe? Acho que eu já começaria a tremer. Eu já tremo normalmente. Não, mas é uma questão de costume. Acho que as primeiras, mesmo se for tipo, na área clínica, que você vai atender um paciente, ou então qualquer outro tipo de cirurgia que não seja só neuro, né? Você vai ficar nervoso no começo, mas depois você vai acostumando, e aí, quando você já estiver habituado com aquilo, você não vai mais tremer, e as chances de erro vão diminuir sempre. Então. Tipo assim, mano, uma dúvida minha que, tipo assim, eu tive agora. Tem cirurgia com paciente acordado? Tem. Sério? Nossa. Tem. Nem toda cirurgia o paciente é anestesiado com anestesia geral. Por exemplo, recentemente, uma parente minha, ela quebrou a perna. Ela estava acordada na cirurgia do... Nossa, eu não ia conseguir ver, não. Também mano. não. Ela estava relatando que ela ouviu os aparatos, não sei se chama serra, mas enfim, e ouvia batendo, ela tava... Só não sentia dor porque a anestesia local tira, né, a sensação da perna, mas ela estava Mas ouvindo. ela que escolheu fazer a anestesia local? Não, acho que para esse tipo de cirurgia, porque a cirurgia não, a anestesia geral, ela tem seu risco também, né? Tem algumas pessoas que não acordam, né? Pouquíssimas, tipo um valor muito pequeno, mas existe casos assim. Então, evita se usar para esse tipo de cirurgia que não é estritamente necessário. Só se a pessoa realmente precisar estar desacordada aí. Eu acho que eu ficaria em choque. Eu acho que o cara teria que me apagar, mano. Ou ia ser na porrada, ou ia ser na anestesia geral, de algum jeito. Porque eu não ia parar quieto, não. Viu o cara com uma serra, com uns negócios assim na minha perna, mano, eu ia usar outra perna pra chutar Não, ele. você não vê você com a perna aberta, né? Eles colocam um... Isso que ia me deixar com mais Eles agonia cobrem na ainda. frente, mas você vai escutando, né? Você Isso- escuta o médico falando. Tem médico que coloca música na cirurgia. Você Isso escuta a que me música. deixaria com mais agonia. Eu não poder ver o negócio, os caras falando, não sai. Nossa, eu ia dar um Isso é chutão nele horrível, com a outra velho. perna. Eu ia. Eu não tô zoando, não. Eu ia. Ia ter que ser anestesia geral. Uma vez eu rasguei aqui, porque meu tio, como ele é meu, né? Tio Fábio, você tá assistindo? Ó, ele tava balançando uma lata de leite condensado, aí pegou na minha sobrancelha. Nossa, começou a sangrar assim, minha cara ficou cheia de sangue. Aí eu fui pro hospital. Eu não parava quieto, mano.
Meu padrasto e mais 2 médicos e minha enfermeira tiveram que me segurar, amarrar minha cabeça assim, em algum lugar pra conseguir costurar um negócio, porque eu não parava quieto. Não, mas. Você era novo, você é, né? Mas você era, tipo, muito pequeno, Acho assim? que eu tinha uns 11, 12 anos. Ah, por isso, né? É, uma criança inquieta, né? Criança Hum. chata. É normal, né? você é uma criança, você vê o primeiro sangue escorrendo em você, o cara vindo com aquele monte de aparato, você vai ficar com medo, né? É normal. Agulha e linha, velho. Acho que eu nunca xinguei tanto alguém na minha vida. Não, eu já levei um ponto, eu tava acordado também, mas eu tava tipo, meu Deus, eu não posso chorar, porque vai que ele erra e aí vai ser pior pra mim, Nesse sabe? Aí- daqui, eu fiquei suave até. Esse daqui que eu fiz. Mas foi suave. A mulher só colocou anestesia, só que ela colocou uma só. Aí ficou doendo, ela mexendo lá, eu na maior agonia. Senti, tipo, você não sente a dor, mas você sente a sua pele sendo puxada É, mano, dá e agonia. amarrada. E eu fiquei. E a mulher falando comigo, filho, fica quieta. Não É fala pra comigo, não. acalmar, é pra acalmar, eles conversam pra acalmar. Ela falando comigo na minha mente, filho, não fala comigo, não. Eu fica quieto. Tô focado aqui, tô Eu tô focado aqui. focado pra não chorar, tá ligado? Porque eu tenho que manter a postura. Postura plena. A minha postura, eu tava com uma cara tão séria assim, ó. Ela falando comigo, filho, não fala, não. No momento que eu respirar pra falar, já vai escorrer a lágrima aqui. Já. Nossa, e tava escorrendo. Você tá chorando? Eu não. Mano, eu tenho uma dúvida agora que eu sempre tinha. Poder tomar injeção. Se você realmente forçar, a agulha quebra mesmo? Cara, eu ainda não cheguei nessa parte, mas Mano, pode quando quebrar, falam isso, pode eu fico com quebrar. uma agonia. Mas os profissionais, no geral, são bem preparados pra fazer esse tipo de abordagem, então... É simples, deixa o braço rígido já do início, tá ligado? Deixa até o final. Deixa ali. Nossa, Não, ó, fiquei travado. pra vacina, por exemplo, é melhor deixar relaxado. Não consigo. Não dá, mano. É melhor deixar relaxado. Eu não gosto de agulha. Não go... Ai, que agonia, gente. Só de falar nisso. Credo. Não gosto de agulha, mas quer fazer tatuagem, né? Lógico. É. Aí Que tem adianta. diferença, tá ligado? Tem. Mano, deixa eu Dói tirar uma mais. dúvida também agora. Oi? Sobre relação aos cursos que você fez. Uhum. Qual é o nome dele? Tipo assim, pra galera que pensa em fazer medicina. O que foi, gatão? Ah, tá. Qual curso você fez pra galera que pensa em fazer medicina? Cara, parecido com medicina, não fiz nenhum curso. Hoje não veio. Ué. Esse cara é cada cu. Ah, mas vai que tem um curso Pra conhecer, assim, né? Você É. diz, a área. pra querer, tipo assim, engajar na área de se tornar um médico. Cara, como eu fiz cursinho, a área de biologia, mesmo do ensino médio, o nível médio que vocês estão terminando, né? A gente já vê um pouco disso. Aí no cursinho a gente vê um Mas pouco, é aprofundado. um pouco bastante mais aprofundado. Nossa, não tem mais. E então, assim, eu tava razoavelmente Já por dentro esperando. do assunto, Já tava meio por dentro. E aí tem faculdade que realiza um negócio que chama workshop. E aí depende do curso, né? Então você vai atrás do curso que você tem interesse. No caso, o workshop de medicina, eu fui de 2 faculdades para ver como que era. Aí sim, eles mostraram os cadáveres, né? Nossa, credo. Os órgãos. Nossa. E um workshop que eu fiz, a gente aprendeu naquelas, né? Um dia só a gente não aprende a fazer o negócio, mas eles mostraram como fazer e deixaram a gente tentar fazer Como é que pontos. você realizou uma cirurgia? A primeira, assim. Cirurgia, Entre não, né? aspas. Cirurgia. É em língua de boi. Então, Aí pega uma língua de boi assim, aí você faz uma sutura, um corte assim, e aí eles ensinam mais ou menos como é que faz o ponto e aí você vai fazendo. Ah, agora Treinando. entendi. Isso num dia só, no workshop e tal, né? E aí me deu mais interesse pela área, entendeu? Pô, eu acho que eu não teria maturidade também, não. É questão de nojo que eu tenho. Eu acho que eu ficaria apavorado também. E também porque eu não tenho maturidade, não. Ainda no 3º ano, professor. Não, cara, mas lá na hora, assim, você fica, tipo, sério e concentrado naquilo, porque exige muito de você, sabe? Ainda mais quando você não sabe fazer, é o que você falou, a mão firme e tal, aí você tá nervoso, todo mundo fazendo aquele mesmo negócio, aí uns têm mais habilidade, outros menos habilidade, aí você fica nervoso tentando fazer aquilo dar certo, sabe? Eu não era muito maduro também, né? Então... Normal. Agora vamos para as perguntas. Tem perguntas aí, meu consagrado? Algumas perguntas aí do chat. Fala aí, meu querido. Primeiramente, a
Opa, tá aqui meu gatão. Assim tá melhor? Enfim, vamos lá. A professora Marli perguntou, você pretende trabalhar em qual estado, já que você mora em Santa Catarina? Inicialmente, como estou numa faculdade pública e todos nós contribuímos, né, com a manutenção das faculdades públicas, mas o curso na área que eu vou estudar, na região que eu vou estudar ali, ele foi criado porque os índices de saúde lá eram abaixo da média daquele estado. Então, eu, futuramente, depois que eu me formar, eu pretendo trabalhar lá por um período. Se eu conseguir a prova de residência, isso fica para um outro assunto, né? Mas tem prova de residência também para você se especializar. Mas pretendo morar lá um período para contribuir com a sociedade de lá, com aquela região. Posteriormente, eu penso em ir para os estados do Brasil mais ao norte, que o acesso à saúde, acesso aos médicos é um pouco mais dificultado, né? Então, Tipo, eu pretendo... o Amazonas, um exemplo. Amazonas, Pará. Porque, assim, para quem mora em São Paulo, aqui tem uma concentração de médico muito grande, né? Muita gente vem para cá e trabalhar para buscar oportunidade de emprego. Sim. E aí tem áreas mais afastadas dos centros urbanos que Precisam. que precisam e não tem médico interessado em trabalhar lá. Entendi. Tipo, lá onde o professor Thiago morava, lá, onde que era aquela roça? Amapá. Amapá. Lá no Amapá, aquela roça. Pô, aí é... Osso. É engraçado ele contando pra gente do Amapá, falando que tem dinossauro que nem o Acre. Não, mas essas cidades, tipo, tem a presença do Estado é bem menor do que aqui, sabe? Então, vou citar um exemplo de uma tia minha. Ela veio de Sergipe e ela mora numa cidade pequena. Não fica tão distante. Sergipe é um estado muito pequeno, né? Então... Mas é muito lindo. É bonito, é bonito. Mas as cidades não são tão longes, assim, né? Mas a cidade que ela morava era bem interiorana. Ela falava que o médico ia uma vez por semana pra lá, sabe? Tipo, o médico atendia um dia só e aí ficava sem médico na cidade nos outros dias, Poxa, sabe? como assim, velho? Porque não tem. Primeiro, não tem interesse investimento, tanto estatal quanto privado. E tem a questão do interesse do médico de ir trabalhar nesses lugares, né? E aí, não é um centro urbano, geralmente não tem uma atração muito maior. Tem mais perguntas aí, Matheus? Ah, entendi. Ah, tá. Verdade. Cara, o que você acha que foi mais importante para você conseguir passar no vestibular? A Érica Araújo perguntou qual foi as perguntas mais importantes para você passar no vestibular. É isso? Foi isso mesmo? Bom, primeiro, a questão da maturidade é importante. Não tem. Mas uma questão de maturidade, não isso que a gente costuma falar, assim. Uma questão de maturidade de você entender a prova, Ah, sim, claro. de você se adaptar ao tipo de estudo que você entende que é melhor para você e assistir aula, né? Que é bem diferente do ensino médio, assim. Imagina. Mais perguntas? Os técnicos eu vou ter que aparecer. Dá licença aqui. Oi, pessoal, tudo bom? É nóis. Vamos lá. A professora Thaís Torquato, ela perguntou não, né? Ela quer saber a sua opinião sobre o avanço tecnológico que existe dentro da medicina. Por conta da pandemia, implantou vários convênios da telemedicina. O que você pensa sobre isso? Esse é um assunto meio polêmico dentro da medicina, a telemedicina, né? Tem muita gente que é contra e muita gente que é a favor, mas, assim, no momento que a gente viveu da pandemia, foi o modo que tinha para as pessoas conseguirem ter acesso mínimo aos serviços de saúde, né? Com os hospitais lotados, uma falta de conhecimento em relação à doença, que é muito nova ainda. Alguém se arriscar a ir no hospital, sabe, para resolver outro tipo de problema que não fosse o Covid, você vai estar se expondo, sabe? Então, naquele momento foi importante. Agora precisa de uma regulamentação bem séria, porque, assim, à distância, muitos exames físicos que a gente aprende no curso de medicina não dá para ser feito. A gente vai aprendendo que, além de aferir pressão, de fazer o cálculo dos batimentos cardíacos e tudo para ver se está normal, tem uma inspeção visual,
agora eu não me recordo muito dos termos corretos, mas assim, você vai fazer a palpação da pessoa, vai fazer a inspeção, então esse tipo de coisa não dá para fazer via câmera, sabe? Então precisa ter toda uma regulamentação e todo um projeto mesmo em cima disso para ser bem regulamentado em casos específicos ou não, sabe? Esse tipo de coisa. Mas no momento da pandemia foi muito importante. Mano, eu vi uma notícia esses dias no Instagram, não sei se você viu, que conseguiram fazer um transplante de um fígado de um porco para um ser humano. E o corpo não rejeitou. Achei isso muito da hora, mano. Assim, a gente sabe que a medicina está avançando, né? E Demais, não só a demais. medicina, mas todas as áreas que são envolvidas nesse tipo de pesquisa, né? Biomedicina está muito envolvido nisso também, enfim. E Eu aí... Eu acho que a própria tecnologia em si, em todas Sim, as com áreas, está certeza. evoluindo muito rápido. Exatamente. Tanto que tem cursos novos relacionados a isso, mas depois a gente fala. Exatamente. Eu acho impressionante também, sabe? E é importante esse tipo de pesquisa, claro, ninguém vai sair fazendo, agora que fizeram uma vez, vão sair tentando. Não é assim, né? Tem todo um... Esse é o primeiro, eles vão avaliar aquele corpo a longo prazo para ver as implicações que isso vai dar no corpo dele, né? Mas, pô, se eles desenvolverem isso de uma maneira que vai deixar a pessoa saudável, muita gente morre por não conseguir a tempo órgãos para transplante, né? Então, esse tipo de transplante, se der certo, cara, é que sensacional, nem né? a questão lá da orelha, né? De um rato. Que tem também. Que estão fazendo, tipo, um rato que tem uma orelha de humano. Não Uhum. é? Cara, não lembro de ter ouvido falar disso, não. Eu já vi esse Vocês negócio, nunca- eu vi. É sério? Não vi, não. Eu acho que, tipo, pra transplantes como de nariz, Uhum. orelha. Acho que é Tipo assim, isso. fazem crescer no animal para depois É. transplantar pro ser humano? Exato, um bagulho Sério? assim. Eu acho que é. Cara, se você for para pensar, já faziam isso com bactérias, né? Porque muitos por exemplo, insulina sintética, ela é feita com Depois eu te com mostro esse bagulho alteração do rato. sim. Com alteração de DNA na bactéria e ela começa a produzir a insulina para o humano, sabe? Que o nosso corpo não vai rejeitar. Então, em relação à orelha de um humano num rato, pode não ser impossível, entendeu? Eu tô falando que tem, mano. Tem. Eu vou mostrar. Mano, eu acho que você viu nos Simpsons, velho. Eu não vi nos Simpsons, mano. Eu tô falando. Pode é uma pesquisa. acontecer. Você é doido, mano. Alguma pergunta mais aí, Tem mais chat? pergunta aí, chat? Ih, assim que eu gosto. Vamos lá. A professora Marli, de novo, ela perguntou... Oi? Desculpa, produção. Enfim. A professora Marli, ela perguntou quantas horas por dia você se dedica aos estudos? Eu vou começar respondendo essa pergunta falando que o método de ensino da minha faculdade é um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado. É um método de ensino que chama PBL, Problem Based Learning, alguma coisa assim. Cheio dos inglês. Que é aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente tem um espaço muito grande para discussões, porque ele se baseia na ideia de que a gente aprende melhor quando a gente coloca em prática, não só em prática ali a mão na massa, mas também conversando e discutindo sobre aquele assunto. Então, a gente tem muito menos aulas expositivas do que um curso tradicional, como o ensino médio, que a gente já está acostumado, ou outras faculdades de medicina mais antigas, né? Uhum. Então, acaba que a gente precisa estudar bastante sozinho. Então, aumenta um pouco o tempo que a gente vai estudar mais em casa. Só que aí tem tempos reservados dentro da carga horária da faculdade que a gente vai poder usar para estudar. Claro que a gente vai ter que estudar mais do que esse tempo que a gente tem disponível, mas... então, sei lá, por dia, fora as aulas que a gente tem, eu devo estudar umas 3 horas a mais, assim, 3, 4 horas. Porque excluindo o tempo que a gente já tem separado, sabe? Então, Tipo, tem um tempo da faculdade, mais um tempinho que você mesmo se dedica a você próprio. é tempo para estudo que eles falam, né? Eles colocam dentro da grade, tipo, um dia à tarde, que já tá planejado aquele tempo que a gente vai ter para estudar, entendeu? E tipo assim, você prefere mais estudar na teoria ou mais na prática, assim? Você prefere pessoalmente, assim? Você? Estudar na prática é muito mais legal. É bem mais legal. Mas a teoria vai ser importante, porque é sempre importante, né? Mas, assim,
nos livros vai estar todo o conteúdo, sabe? Todo o conteúdo que vai ser específico de uma área, quando você estiver se especializando, que você vai ter contato agora. E aí, você tendo esse contato prévio com a teoria, tudo quando você chegar na prática, vai ser tudo muito mais familiar para você. Nas reposições práticas que eu falei que eu fiz nas férias, eu fiz primeiro a parte teórica, que foi online, e aí eu fui lá fazer as práticas. Quando eu cheguei lá, eu já tinha um conhecimento de todas as peças anatômicas que a gente ia mexer, entendeu? Entendi. Poxa, é muito interessante isso. Tem mais perguntas aí, Matheus? Vem aqui, meu querido, fala aqui pertinho. Tem mais pergunta assim. O Douglas Guilherme, ela não, né? Ele perguntou, Guilherme, qual uma das áreas da medicina que você mais acha impressionante e se não fosse fazer medicina, qual outro curso você iria fazer? Claro, fica à vontade. Valeu, Gi. Obrigado. Caramba, temos pizza, velho. Nem foi nós que pagou, mas beleza. Dá aquela mãozinha, bebê, pra não fazer barulho na mesa. Muito obrigado. Obrigado, Gi. Cara, a área que eu acho mais impressionante é difícil. Eu nunca tive muito interesse em fazer neurocirurgia, mas é uma área que eu acho muito interessante pela fineza das estruturas que você vai mexer. Então, você vai mexer com estruturas grandes também, mas você vai mexer com estruturas muito, muito, muito pequenas, sabe, em neurocirurgia. Então, exige um esforço muito grande, assim. Eu fico impressionado. Assim, que nem o cérebro é uma área, assim, que eu penso, qualquer errozinho, você deixa o cara acredita pra sempre. Tipo, cortou um negocinho errado, o cara vai ficar sequelado pra sempre. Cara, se você for para pensar, mesmo na clínica, se você dá um diagnóstico errado para uma pessoa e dá um medicamento errado, você pode matar a pessoa também, né? Então Tem que ter muita certeza. mas é que as consequências de uma cirurgia mal sucedida de neurocirurgia geralmente é bem impressionante, assim. Exige. E a outra pergunta, né, que era qual área eu seguiria? Provavelmente eu seguiria na área de TI, se não fosse na área de medicina. É um pouco diferente, mas eu já tinha planejado tentar entrar numa área de informática biomédica. Se eu for seguir, tem um curso que chama Informática Biomédica, que você vai mexer com toda uma aparelhagem, todos os equipamentos... Todos não, né? Mas boa parte dos equipamentos Você vai eletrônicos. aprender a mexer numa máquina de raio-x, é isso? Não nesse sentido. Você vai... Aí tem uma pessoa específica para fazer isso, né? O radiologista, ele sabe manusear o aparelho de raio-x. O Mas cara na informática específico biomédica, faz. você pode, né, desenvolver novos aparelhos mais sofisticados do que aqueles que já existem, sabe? Então, era uma área que eu me interessava. Eu fiz um técnico de informática, então... Seria uma mistura, né, das duas coisas que você quer, de TI e medicina. Exatamente. Eu pensava nisso caso eu não... Ou eu não passasse ou não gostasse do curso de medicina. Deve ter muito mais Você dinheiro. ganha sabe? muito mais dinheiro nisso. Olha, eu acredito que quem faz isso ganha bem, mas não é uma área muito grande, né? Então, é difícil para você entrar. Tipo, você não vê na televisão. Informática medicina, como é que é? Informática biomédica. Informática biomédica. Geralmente você vê Informática cirurgião. biomédica. É um puta Caramba! nome bonito. É um puta nome bonito. É muito importante você fala. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo Informática biomédica. informática biomédica. Nossa. Nossa, você fala isso. Tá casado já com alguém. Na hora. Vai aparecer alguém. Caramba, meu. Tipo assim, pessoalmente, eu acho que pra minha pessoa, seria a área de direito, eu acho. Ou exército. Pessoalmente, assim, sabe? Sim, sim. Eu acho. O que você acha disso? Você acha que seriam umas boas áreas pra seguir? Cara, Tanto no exército quanto... se você gosta, é uma boa área para você seguir, sabe? É meio clichêzão falar assim, né? Tipo, poxa, segue aquilo que você sonha, mas vai atrás, sabe? Vê se você realmente gosta disso e segue em frente, sabe? Vê. Porque nem sempre aquilo que você planeja, você acha que você vai gostar, na realidade você vai gostar. TI foi uma área que eu achei que eu super ia gostar, e quando eu fiz o técnico, eu falei, é legalzinho, mas não sei se eu quero fazer isso por Não é boa muito parte da minha legal, vida. assim. Não, é bem legal, mas eu não queria trabalhar com isso. Ele viu que aquilo não era a área dele. Ele realmente queria trabalhar mais com as exatamente. pessoas em si. E não com as máquinas. Pô, falei bonita. Falou Foi, bonito, você mano. viu? Falou Foi- bonito. Falei Falou bonito. Você bonito. falou bonito. Foi bonito, foi Ah, bonito. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas, mano, eu também...
foco do nosso podcast também hoje é motivar as pessoas, né, que pensam em sair daqui e fazer uma faculdade, tá ligado? Exatamente. Tipo, pra você, uma faculdade seria alguma coisa essencial? Fazer uma faculdade pra você é uma coisa essencial? Fazer faculdade não necessariamente vai ser essencial, mas estudar é sempre essencial. Então, você pode até decidir não cursar uma faculdade e seguir, sei lá, para a área de empreendedorismo. Existem faculdades que vão te ajudar nessa questão de empreendedorismo, mas nem todo mundo que abre uma empresa e que cresce tem faculdade, né? Mas você pode ter certeza que essas pessoas estudaram bastante para conseguir chegar onde elas Sim, chegaram. porque querendo ou não, a palavra conhecimento é poder realmente é verdadeira. Porque esse exemplo assim, você pega um cientista, tá ligado? E um general. O general ele vai estudar muito para táticas e etc. O cientista não. O cientista vai ser vai estudar mais focado na área de criar tipo armas, tá ligado? Um bagulho assim. Tipo, todo mundo Ah, peguei a visão, peguei a estuda visão. uma coisa que quer, entendeu? Cada um Tudo tem uma hora vai se juntar. exatamente. Tudo ajuda o outro. Entendeu? Tudo se conecta. Tudo se conecta. Entendi, Eu mano. falei meio confuso, mas vocês entenderam. Todo mundo em casa entendeu. Todo Mas é mundo importante entendeu. lembrar também que boa parte das profissões, para você exercer, você precisa ter faculdade, né? Então, É. são poucas as áreas que você consegue exercer sem uma faculdade hoje em Ninguém é dia. advogado fazendo curso que aprendeu de panfleto, tá ligado? Ninguém vira advogado desse sentido. Mano, eu realmente achei você um cara muito da hora, mano. A sua visão sobre o seu futuro já tá bem focada, não é? Uma coisa bem focada, realmente, uma coisa que você sempre quis, por assim dizer, né? Desde pequeno? Sim, Desde desde pequeno, pequeno. né? Desde pequeno sempre quis ser médico e agora tá realmente fazendo uma faculdade de ser médico. Isso é correr atrás do seu próprio sonho, né? Isso é uma pessoa focada no que quer, entendeu? E, tipo assim, eu acho incrível, porque hoje em dia as pessoas não estão ligando muito pra isso, sabe? Todo mundo quer ser o quê? Quer ser TikToker. TikToker ou MC, ou rapper, Mano. entendeu? São profissões importantes também. São profissões importantes, claro. É É o entretenimento. Se não tiver entretenimento, o mundo seria uma coisa muito triste. seria chato. A arte, né? A É, a arte arte em tá si aí. Importante também. valorizar a arte. A arte em si Nosso também é professor uma... Elton Cadê, tá aí. cadê o professor? Cadê o Ah, Elton? o professor Nessa Elton não tá hora. aqui agora, né? Mas Professor ele Elton, tá vem pra cá. assistindo, Ele tá assistindo. Não, mas não tem problema você chegar no final do ensino médio com 20 anos, 25 anos, você não saber o que você quer fazer, sabe? É porque, tipo assim, tem muita gente que provavelmente tá assistindo a gente, tipo assim, mano, tô no terceiro ano, o que eu vou fazer agora? Pra onde eu Exato. vou? Não tem uma ideia concreta do que é, entendeu? E se tem alguma ideia concreta do que é, não sabe como que vai chegar até lá. Por causa disso vem a parte estudar o que você quer, entendeu? Você vai estudar pra você seguir o mano. que você tem interesse. E também, mano, essa pandemia ferrou junto muito com a gente, né, mano? Que Prejudica muito, bastante. ano passado também, passaram a gente de ano, assim, praticamente sem estudar. Passaram por passar. Esse ano provavelmente vai ser a mesma coisa. Aí muita gente não tá estudando, que não tem acesso à internet, mano. Aí chega nessas horas, mano, não sabe nem o que faz, mano. Tipo, principalmente para as pessoas nessa área agora, por causa da pandemia, vão realmente ter que estudar muito, muito mais quando chegar na fase que vai querer correr atrás dos seus sonhos, entende? Porque, querendo ou não, eu e o Caio e todo mundo, muitas pessoas, perderam 2 anos, 2 ou 3 anos praticamente, né? Não, 2. 2 anos, 2 anos. 2 anos e pouco. 2 anos e pouco perderam. E, querendo ou não, a gente vai acabar saindo da escola sem estar bem preparado, entende? É, tipo assim, preparado, a gente meio que, vou ser bem sincero, a gente não tá. Exato. Porque essa pandemia acabou com a gente, mano. Sim, mas também a escola não ensina tudo. A É. gente vai aprender ao longo da vida. A escola não vai te ensinar a financiar uma casa. Isso daí você vai aprender ao longo É, tipo da assim, vida. tem a escola e tem a escola da vida. Exato. Essa aí é meio difícil pra passar de ano. É bem difícil. pra passar de Ah, ano. são erros e acertos que a gente vai cometendo e aprendendo. É, né? mano, tem que aprender a Sim, lidar com durante os o- erros. exatamente. Com Mas, os ó, erros, você... Vocês falaram, assim, né, de pessoas que muitas vezes não têm nem acesso à internet e tudo. E eu gosto da ideia, né? Não, mas... Eu gosto de pensar que, assim, a gente tem que se esforçar bastante para correr atrás dos nossos sonhos e conquistar alguma coisa, né? Mas é importante ter a oportunidade para fazer isso, né? Então, para as pessoas que têm uma condição Boa. favorável. favorável, pô, não é fácil,
mas tem mais oportunidades para chegar naquilo que ela almeja, sabe? Então, é importante ter oportunidade, sabe? Eu espero que todos tenham essa oportunidade de poder correr atrás dos seus sonhos. Todos têm a oportunidade de correr atrás do sonho. Todo mundo tem a oportunidade. Aí vai de você correr atrás O dele. que impede as pessoas é o foco delas. Não, ó, que... Eu não... Você não acha? Não. Discorda? Porque assim, se você, sei lá, sabe, você pensar uma pessoa que é uma realidade no Brasil de milhões de pessoas, pô, você tá terminando seu ensino médio e você tem um sonho. Pô, legal. Começa daí, né? Você começa com um sonho para conseguir correr atrás de alguma coisa. Mas aí você olha a sua família passando fome, por exemplo. Para você conseguir alcançar esse sonho, você tem que ter uma condição de, pô, não se preocupar com o que você vai ter que comer amanhã, sabe? De você ter uma condição em que você possa realmente focar naquilo. Como que você vai focar num sonho se você sabe que sua família... Tipo, você teria que deixar um pouco sua família de lado para conseguir seguir esse sonho, só que deixar a sua família de lado, nesse caso, seria deixar a sua família passando fome, sabe? Então, é importante que todos tenham... É importante que a desigualdade social seja menor para que as pessoas consigam alcançar o sonho, aquilo que elas sonham, aquilo que elas almejam.
Opa, desculpa, tá bom, família? A gente teve alguns problemas técnicos. Acontece, né? Acontece. Acontece. Voltando aqui ao rumo da conversa, né? Explica pra gente, Lucas, como é que foi o final do seu terceiro ano? Guilherme. Perdão, Guilherme Luca. perdão, Guilherme. Ó, bom, pra seguir na área que eu queria, tinha uma ideia, não sabia ainda como que era o vestibular, né? Na ampla concorrência, assim. Mas eu tinha uma ideia que talvez eu precisasse fazer cursinho, né? Então, eu já tava meio seguindo nesse objetivo, já tinha feito técnico para saber que TI talvez eu não quisesse trabalhar com isso, então. E aí foi meio difícil o final do ano, porque eu vi muitos dos meus colegas entrarem na faculdade, tipo, já se matriculando, aí começou a me dar um desesperinho, falei, caraca, todo mundo vai entrar na faculdade, eu vou ficar, tipo, cursinho? Como assim, né, Só tal. cursinho só? Isso aí não vira. É. E aí foi meio assustador, inicialmente. Mas aí depois que eu entrei no cursinho, eu percebi que, pô, hoje em dia eu até penso que acho que todo mundo devia fazer pelo menos um ano de cursinho pra. Só pra, tipo assim, entender mais sobre o assunto. Exatamente, porque o cursinho é muito, muito focado, sabe? Tipo, a matéria é de 3 anos em um ano. Mas é Então- bem mais objetivo, né? Ele é mais É direto bem, ao ponto. é bem direto, é bem focado, assim, sabe? Mais direto ao ponto. E aí eu dei uma acalmada e tentei aproveitar aquele momento, sabe? E muita gente fala que a pior fase da vida delas foi o cursinho, mas no meu caso foi uma fase ótima. Foi uma fase meio demoradinha, 4 anos é bastante coisa, assim, né? Mas, pô, foi muito importante para o meu amadurecimento pessoal, assim, e para aprender mesmo, bastante coisa que eu não sabia, que não é planejado no geral para uma escola ensinar. E me preparar para vestibular mesmo, né? Que a ideia seria essa, né? A gente Mas tá em ano de Enem, né? É, Daqui a pouco é o Enem, a rapaziada tá toda preocupada. aí. pelo menos nós dois não vai precisar, né? os meus 2 primeiros anos eu fiz um cursinho popular. Curso popular é cursinho que não tem um fim lucrativo, né? Então, ou é gratuito, ou você paga um valor simbólico para a impressão das apostilas. Esse cursinho que eu fiz chama Cuja. Ele é focado para pessoas de baixa renda e para que elas, como eu falei, tenham a oportunidade de Crescer na vida, né? de alcançar o sonho delas. Muita gente queria medicina nesse cursinho, mas também tinha pessoas de outras áreas também que estavam buscando. E geralmente o público-alvo é baixa renda e geralmente são pessoas de baixa renda que se inscrevem porque essas pessoas geralmente não têm uma condição financeira para pagar uma faculdade particular, né? Então ela vai atrás de uma faculdade pública que elas consigam se manter, né, dentro da faculdade. E esse cursinho foi essencial. Eu fiz 2 anos dele, metade, né, do meu tempo de cursinho eu fiz nesse cursinho. E ele foi muito bom, sabe? Os professores são alunos de medicina, então eles entendiam aquilo que eu estava passando naquele momento. Eles eram incríveis, foram sensacionais, assim. E nesse cursinho foi o cursinho que eu mais amadureci, assim, sabe? Eu era bem infantilzão, assim, quando eu saí do ensino médio. Aí eu dei uma amadurecida boa. E em questão de qualidade de ensino também, eles eram excelentes, sabe? Eles explicavam muito bem, o material era muito bom. Então foi muito proveitoso para mim. E aí depois eu fui para um curso comercial, que é o Anglo. E aí fiz prova de bolsa, consegui um ótimo desconto. E aí eu fui para lá, porque já fazia 2 anos. Aí a gente já começa, tipo, a meio que decorar aquilo que os professores iam falar. E aí eu falei, preciso dar uma mudada. E eu fui no Anglo, e aí no Anglo foi uma experiência bem mais pesada, assim, sabe? É um ar de competitividade que não tinha no primeiro cursinho que eu fiz. Até porque é muito mais gente e é um outro foco, né? Mas também foi muito bom para completar aquilo que faltava para eu conseguir ser aprovado. Muito tempo de estudo, muito esforço, mano. Muito esforço. Entendeu, rapaziada? Tem que fazer curso. Façam curso. É porque a gente vai fazer exército, meu lindão. É isso aí, mas estamos ficando no exército. Ah, mas tem o cursinho, né, que a gente tem que fazer pro exército. Tem. cursinho. A gente vai precisar estudar também já. Cursinho aí. Apareceu o cursinho. Apareceu o curso. Antes de encerrar, Matheus, tem mais alguma pergunta? Temos só pra mais uma, depois a gente vai apresentar um dos nossos patrocinadores. Mano, faz a boa. Manda aquela boa. Aquela boa, mano. Aquela pergunta, mano. Pra fechar com chave de ouro, papai. Vem falar, bebê. Vem falar. Tem bastante pergunta aqui que é interessante, certo?
Só que como não dá pra fazer todas, né? Cadê? Deixa eu procurar uma pergunta legal. Enquanto isso, comer uma pizzazinha aqui, a bordinha. Ah, minha mamãe. Mamãe de Fabrício presente na live. Fala, Oi, mamãe. Fala que eu... Quer ver? Fala então. Vitória, você tem uma pergunta? Falando sobre esse lance de você atender, sei lá, um cara que acabou de cometer um crime, tomou um tiro na perna, e às vezes você deixar de atender essa pessoa, ou atender essa pessoa para deixar de atender. Só dá uma visão. Ok, resumindo, a nossa amiga Vitória, ela quer saber da ética da medicina, né? De atender uma... Como é que é? Um assaltante, né? É, Esse psicológico, tipo assim, um cara acabou de matar Alguém. alguém, você tem que atender ele, tem que salvar a vida dele, porque querendo ou não é uma vida. É. Basicamente isso a pergunta, né? Sim, eu pensei muito nisso e é algo. Eu tive contato com bastante estudantes de medicina, porque o curso que eu fiz eram estudantes de medicina, então eles já comentavam bastante sobre isso. Bom, vamos lá. É, a ideia é que a gente atenda qualquer um, independente do histórico dela, sabe? Então, se viesse um bandido, eu atenderia da mesma forma que eu atenderia uma pessoa comum, sabe? Tipo assim, quando for fazer o ponto, fazer bem mais forte. Não, Tá tipo ligado? assim, eu acho que ele tá falando que ele trataria a pessoa na forma médica. Ele É, mas trataria a pessoa, tipo, o ferimento, mas não tratar a pessoa da mesma forma que trataria outra pessoa, tipo, conversando com ela. Conversando com ela, entendeu? Ele tá falando, eu acho, né? Na forma de curar a pessoa. que é uma vida, mas tem que salvar, mano. Mas não em se conversar com ela como ele conversaria com uma pessoa normal. É? Ou não? Uma pessoa normal é meio uma pessoa comum. É ladrão, mano. Uma pessoa Trato que nem normal. gente. Pra mim, ladrão não é pessoa. É que assim, pra você fazer um bom atendimento, é que no caso específico que ela apresentou, que era caso ele tivesse levado um tiro na perna, assim, é algo emergente, é muito emergente. Então, tipo, pra você conversar e analisar a situação dele é um pouco mais corrido, né? Mas num atendimento padrão, primeiro que você não vai conhecer o histórico da pessoa, né? Não no caso de emergência, no caso de um atendimento clínico normal, assim. Uhum. Você não vai conhecer o histórico da pessoa. O objetivo ali, você vai fazer perguntas relacionadas ao problema que ela está te relatando, outros sintomas que ela estiver sentindo. Mas, assim, a profissão, ou seja lá o que ela fizer, você pergunta, mas é para analisar o contexto daquela doença que ele está apresentando, daquele problema que ele está apresentando, sabe? Então, tipo, você não pode fazer um atendimento pior porque você, eu soube que ele roubou alguma coisa ali, sabe? É antiético isso. Então, e é algo que ele fala-se bastante sobre isso. E no caso, também, outro caso que ela apresentou de uma pessoa que foi abusada, enfim. Você tem que ter um preparo muito grande para trabalhar com esse tipo de caso, com esse tipo de pessoa. E se você não tem um preparo, você tem que direcionar ela para um outro profissional que seja preparado para aquilo, porque é uma situação muito, muito complexa, sabe? Todo um preparo em relação à denúncia, dependendo da idade da pessoa, sabe? Em relação à denúncia, em relação ao atendimento mesmo, a você ter um psicológico preparado e um preparo para atender aquela demanda, porque não é qualquer coisa que você vai poder falar. Então, tem todo um preparo e aí, nesse caso, se você não se sente preparado, você tem que fazer o melhor para ela. Então, se você não está preparado para aquilo, você tem que direcionar para um outro profissional que realmente esteja preparado. Entendi. Ô, tio Lucas, eu tenho só mais uma pergunta para fazer para ele, tá bom? Ó, Guilherme. Ô, Guilherme, Sim. exemplo assim, veio na minha mente. Você vai atender um paciente, certo? Esse paciente leva a filha dele, tá bom? Aí ela tá com dor de estômago, só que por acaso você acaba fazendo um exame total nela, entende? Uhum. E você acaba percebendo sinais de abuso na criança.
Só que o pai dela só vai falar que ela tá com dor de estômago. O que que você vai fazer? Você vai tentar descobrir o que é ou você vai apenas tratar a dor de estômago da criança? Cara, Que pergunta pesada. hein? pesado, é pesado, é pesado. Nossa senhora. O que eu sei relacionado a isso, eu não vou falar, tipo, protocolo que tem que seguir, porque eu não sei, sabe? Eu não vou falar que eu sei, porque ainda tô no começo, né? Não, uma pergunta mais pessoal, Mas sim, assim. sim. O seu papel como profissional de saúde, se você identifica esse tipo de coisa, você... Não é que você deve denunciar, mas você precisa ir e, com toda a sua equipe, assistente social, tudo, para analisar essa conjuntura toda, sabe? Não é você, enquanto profissional, só que vai chegar e, pô, sei lá, socar o cara e prender ele, sabe? Por causa disso, eu não seria médico. Eu também não. Mas se você vai identificando, você... Eu não sei exatamente o que o médico vai fazer, tipo, se ele vai fazer a denúncia, mas o que eu sei é que você precisa ir com um assistente social para avaliar também a situação, E um tudo, segurança. para que você chegue numa opção em que aquela pessoa não corra riscos de vida, né? Porque se você chegar já gritando aos quatro ventos o que você acha que está acontecendo, se aquilo, um negócio super sério desse estiver realmente acontecendo, pô, o cara sabendo vai, sabe, vai querer, Não não vai sei, deixar talvez, barato isso. exatamente. Talvez ele reaja de uma forma extremamente violenta com aquela criança, sabe? Então, tem todo um cuidado, tem todo um protocolo e todo um trabalho muito, muito pesado, tanto multiprofissionalmente dentro de um hospital, quanto com a polícia, né, para averiguar esse tipo de situação. Mano. Tipo, a questão de ser médico também é muito relacionada à questão psicológica. Que é muita coisa que pode acabar acontecendo, né? No meio de um atendimento. Atendimento, né? Que se fala? No meio de um atendimento com a pessoa. Muita coisa pode acabar acontecendo. Mas, enfim, né? É A isso? gente termina por aqui. Vamos mostrar aqui o nosso patrocinador que mandou uma pizza pra nós, mano. Uma pizza top. Aqui, ó. Nosso patrocinador. É louco. Pão de Ouro. Padaria. Vamos lá, família. Nosso patrocinador. Se for pelo colégio, ganha desconto, hein? Mentira, ganha não. E só Tem para que pagar o preço justo. Só para fechar, uma ideia que eu acho importante: corram atrás dos seus sonhos, vejam se tudo isso condiz com aquilo que você realmente gosta e lutem para que todo mundo tenha essa oportunidade de fazer o mesmo. Pegaram a visão, família? Luta pelos seus sonhos, tá? Todo mundo aí que tá assistindo, que não pensa em fazer nada da vida, o exemplo aqui, ó. Tá bom? Enfim, muito obrigado, Lucas, por Muito obrigado. participar. É Guilherme, pai. Guilherme. Guilherme. Perdão, Guilherme. Não, relaxa, Ó, relaxa. Muito obrigado, tá, por a sua participação. Eu que agradeço pelo por convite. Ceder o seu tempo pra gente fazer. Seu tempo de estudo pra estar Exato. aqui com nós. Ceder o seu tempo importância. pra conversar com a gente, sabe? Tentar inspirar algumas pessoas. Eu que agradeço o convite. Nossa, mano, esse cara é top. Esse cara é incrível. Ok, gente, muito obrigado. Valeu aí por estar na Obrigado, live aí, gente, mano. Boa noite. pela atenção. Boa noite. Muito obrigado aí, mano.